Fala, meu amigo Silan, tudo bem? Fala, meu amigo. Boa noite, beleza? Cara, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, o convite. Falar de tráfego é sempre bom para mim e ainda mais quando a gente está falando para ajudar outras pessoas, né? Meu nome é Silan, como você já disse, né? Minha formação é na área de informática, mais especificamente em sistema de informação. Eu Uhum. trabalho na indústria, mas sempre gostei muito de empreender. Então, sempre em paralelo ao meu trabalho, eu costumava fazer desenvolvimento de sites, trabalhei também com parte de design gráfico, já tive uma gráfica, então sempre envolvido nessa área de TI. Como eu curto, gosto muito de assuntos relacionados a empreendedorismo, foi um grupo, né, de empreendedorismo que a gente se conheceu e na época o Wilder estava lançando um projeto e me chamou, perguntou se eu gostaria de ajudar ele com gestão de tráfego. E foi aí que eu comecei a estudar, praticar e estou até hoje aí nessa caminhada, sempre estudando e colocando em prática. Todo dia tem coisa nova e está sendo bem desafiador e interessante, porque nesse período a gente já conseguiu obter bastante resultados, ajudar bastante pessoas, né? Cara, a gente que agradece aí pela sua disponibilidade. É importante dizer o que a gente vai falar agora, que eu vou falar agora aqui, Silan, que é cada vez mais a educação ela está saindo de uma educação muito focada só na teoria, né, para uma educação mais focada na prática, né? Então, por que a gente te chamou aqui, né? Por que a gente chamou o Silan, pessoal? Porque ele está no campo de batalha todos os dias. Então, hoje, ele é um dos sócios da Content Doc, inclusive é o perfil que ele entrou aqui, que é uma empresa que eu faço parte também, sou um dos sócios, onde a gente ajuda médicos, né, a construir a sua marca, né, a se tornar uma autoridade no mercado, dentro da sua especialidade, na sua região. Então, o Silan está todo dia ali no tráfego, mexendo nas ferramentas de tráfego. Então, tenho certeza que você vai trazer muita experiência do campo de batalha aqui para os colegas. Então vamos lá, cara. Acho que é importante iniciar essa live dizendo o seguinte, que cada vez mais, né, os mestres estão entendendo a importância da internet como uma ferramenta para a construção de autoridade. Então, Certo. por exemplo, na década de 70, 80, para um médico se tornar uma autoridade, o caminho era o quê? Era fazer um mestrado, um doutorado, fazer um concurso público para se tornar professor de universidade. Era um médico, né, que a gente fala assim que tinha autoridade, que tem autoridade no mercado e tal. Ou então demorava muitos anos, né, trabalhando em clínicas dos outros, ou trabalhando em plano de saúde, ou em qualquer outro vínculo trabalhando para os outros, para você conquistar, chegar depois de 20, 30 anos, você dizer, eu sou um médico renomado. Então, hoje, cada vez mais os médicos têm entendido que mudou isso, né? Você não precisa mais de um Aham. diploma, de que você fez fellow em Harvard, ou que você é professor de uma universidade federal para você demonstrar autoridade. A internet democratizou isso. Então, se você tem um bom conteúdo, se você realmente é especialista numa área e está disposto a compartilhar isso, é questão de tempo para você se tornar uma autoridade. Então, cada Exato. vez mais os médicos têm entendido isso. Mas são pouquíssimos, né, os que estão utilizando as ferramentas de forma adequada, né, cara? Então, por isso que a gente resolveu hoje falar a gente, óbvio que tráfego é um mundo, né? Mas Aham. a intenção hoje é a gente fazer uma introdução a esse assunto, né? Principalmente focando nos principais erros, né? Então, se tu puder, fala pra gente aí o que você entende por tráfego, para quem nunca ouviu falar desse nome, só para deixar claro, é tráfego, não tráfico. Não, beleza. E é exatamente o que você falou. Tem muitos médicos muito bons, com conteúdo super relevante, mas que muitas vezes não consegue direcionar para o público certo, né? Então, o tráfego ele vem para a gestão de tráfego, né? Vem para ajudar isso. Eu gosto de contar uma historinha, né, para poder fazer uma analogia aí para tentar simplificar essa explicação. É basicamente assim, imagina, você é um cientista, tu acaba de fazer uma grande descoberta que vai mudar a vida de um monte de pessoas. Descobriu a vacina Então, do Covid, vai. isso,
Descobriu a vacina do Covid, exatamente. E então você sai correndo na rua, gritando para todo mundo que descobriu. E tu corre para um lado, corre para o outro, começa a gritar. E quando você olha em volta ali, não tem ninguém te ouvindo. Não conseguiu falar isso para ninguém. Você fez essa descoberta. Aí a pessoa para, pensa, né? Que adianta ter feito a descoberta se não consegue mostrar, não consegue atingir, não consegue falar para ninguém que você fez essa descoberta. Então, a gestão de tráfego ajuda a gente a pegar um conteúdo ali relevante, conteúdo de valor, e direcionar para a pessoa que tem interesse em consumir desse conteúdo, desse produto, desse serviço. Então, é basicamente isso que eu costumo falar para as pessoas quando me perguntam o que é a gestão de tráfego, dessa forma que eu costumo explicar. Show. Eu vi uma outra analogia que eu queria complementar a tua, que é o seguinte, para a gente simplificar para as pessoas que nunca ouviram falar no que é tráfego, basicamente você pegar uma pessoa que está em determinado local, por exemplo, imagine que as pessoas estão numa convenção lá estudando sobre a vacina do Covid. E você conseguiu descobrir essa vacina. Então, é você conseguir transmitir esse comunicado, né? E aí aqui a gente usa a internet, para dizer, olha, eu descobri a vacina do Covid, está aqui não está aí onde vocês estão procurando, está aqui nesse outro. Aí imagine que as pessoas estão numa cidade A, está aqui na cidade B, está aqui na cidade B. Então, o tráfego leva as pessoas do ponto A para o ponto B. Por exemplo, quando você tem um site, o que é fazer tráfego para o seu site? É você, por exemplo, publicar um conteúdo na rede social e pagar para o Facebook ou para o Google, né, que são as duas ferramentas maiores aí, de tráfego pago. Você paga para essas duas ferramentas para dizer para eles, olha, mostre o meu site para essas pessoas. Ou então, através de um conteúdo nosso que você produz na internet, você bota um post ou um vídeo, você fala, olha, quer conhecer mais sobre o meu trabalho? Visite o meu site. Só que o Facebook mostra isso para um número muito maior de pessoas. Isso vai depender muito de quanto que você está pagando, obviamente. Se você paga menos, você mostra para menos, ele mostra para menos pessoas. Se você paga mais, ele mostra para mais pessoas. Mas não é só pagar mais que você vai mostrar para mais. Tem toda uma inteligência por trás, a gente vai falar mais sobre isso. É importante também mostrar para as pessoas certas, né? Então, mostrar para um número maior de pessoas, mas pessoas potencialmente mais interessadas no seu site, no seu produto, no seu serviço. Então, existe aqui uma oportunidade muito grande, né, cara? E só para não pecar por falta, né? Muitos alunos nossos do CVM têm colocado isso em prática e têm tido resultados formidáveis, né? Assim como clientes da Content também, né? Já tem conseguido atingir mais pessoas, né? Porque aí entra uma outra coisa também, né, Silan, que é a questão do tráfego, que ajuda muito o médico, que é o trabalho social do médico, né? Você imagina um médico que tem um conteúdo que, por exemplo, que as pessoas teriam que pagar para ir na consulta com ele, que a consulta dele é R$ 2.000. Quando ele faz um vídeo, ele publica isso e impulsiona para um número maior de pessoas, ele está fazendo um trabalho social, né, cara? Porque aquele vídeo ele vai atingir um número muito, muito grande de pessoas, né? Mas vamos lá, meu amigo, dizem que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu queria começar pela dor aqui. Eu queria que a gente falasse mais das dores, né? Que talvez conecte mais com os colegas. Só para deixar claro que, mesmo para quem está médico que já é experiente, que fez fellow em Harvard, que é professor de universidade, o tráfego é uma grande oportunidade para continuar sendo autoridade. Mas a maior oportunidade é para médico que está começando a carreira, que não vai precisar, né, de 20, 30 anos, né, de trabalho para os outros. Ganha bastante tempo. Para construir a autoridade dele. Então, o tráfego tem esse público-alvo aí que digamos, que tem essa grande oportunidade na mão. Silan, mas vamos lá. Eu queria que a gente começasse por alguns erros que a gente já viu, você já viu, eu também já vi. Quais são os erros aí, os principais erros? A gente citou alguns aqui, mas tem algum assim que tu para assim e pensa, cara, isso aqui é o que eu mais vejo? Não é um erro, mas assim, é uma pergunta muito comum e a resposta é bem simples. As pessoas, quando vão começar a fazer tráfego, eu acredito que 90% das pessoas perguntam a gente, qual o objetivo que eu preciso selecionar na hora de fazer uma campanha? Isso eu estou falando quando a gente vai fazer tráfego pago no Facebook.
Lá, a plataforma ela te pergunta, né, qual objetivo você deseja atingir, e as pessoas têm muita dúvida em qual objetivo ela precisa clicar. A resposta, Show. como eu falei, é muito simples, porque é o objetivo que você quer, né? O que que você quer atingir? O que que você quer como resultado? Você quer mais visualizações de vídeo? Então você vai selecionar visualização de vídeo. Você quer tráfego para o site? Então você vai selecionar tráfego. Você quer fazer uma venda? Então você vai selecionar conversão. No caso, para o médico, a venda seria É uma marcação de consulta, por uma exemplo, marcação de né? consulta seria usar a conversão, né? O objetivo de campanha de Conversão. conversão. Exatamente. Na hora de definir o objetivo, é bem claro lá. A plataforma ela detalha como funciona cada um desses objetivos, mas é uma dúvida que a gente frequentemente está sanando das pessoas, que é bem recorrente essa pergunta. Vocês hoje, a gente tem uma parceria, né, que vocês têm feito muita consultoria, né, inclusive com alunos do CVM. O Silan, inclusive, ele faz as aulas de tráfego foram feitas por ele também, obviamente em conjunto com a gente, a estratégia toda a gente montou junto. Mas só para reforçar que tudo que a gente está falando aqui é realmente de campo de batalha, né? São consultorias que eles fazem com os alunos e com não alunos, né? Mas aí vamos fazer o seguinte: tu fala um erro, eu falo outro, pode ser? Ah, beleza, beleza. Então, o primeiro erro, na minha opinião, Silan, é não fazer tráfego pago. É só achar que a pessoa tem todo um sacrifício para gravar um vídeo ou para fazer um post. Às vezes tem colegas aí, tem alunos nossos, inclusive, quando está começando, fala isso. Cara, esse primeiro vídeo de 2 minutos demorei umas 10 horas para fazer. E aí acha que é só colocar lá na rede social e pronto. Postar e esperar os pacientes chegarem. E não é assim. Não é que isso não possa acontecer. Pode. Mas não é assim que a gente defende que você faça como estratégia, né? Então, não fazer é um erro, por quê? Porque se você tem a possibilidade hoje de pagar, por exemplo, hoje o mínimo para fazer um investimento aí diário, por exemplo, para o pessoal entender, é R$ 6, não é isso? Porque varia com Isso, dólar e tal. Então, isso. para você começar a fazer tráfego pago, a gente está falando de R$ 6 por dia, R$ 10 por dia. Né? Então, muitas vezes a gente paga, tem médico que paga R$ 2.000 numa sala, ou então na sala que eu falo no consultório, tem um custo fixo de 10, 20 mil reais e não entende a oportunidade de investir em marketing, em tráfego, por exemplo. Então, é um grande erro não utilizar essas ferramentas. E óbvio que, claro que no início a gente recomenda que comece com pouco, não adianta querer gastar um monte de dinheiro sem dominar a ferramenta. Esse é um outro erro, né? Já querer Sim. sair, eu quero logo atingir todo mundo, vamos botar R$ 1.000 por dia. Não, aí a gente também não recomenda. Né? Eu falei de 2 erros em um só. Então, só complementando o que você falou, agora um pouquinho da parte mais técnica, é que o algoritmo do Facebook, do Instagram, ele é inteligente o suficiente de forma que incentive as pessoas a fazer o tráfego pago. Então, a forma orgânica funciona, mas ela tem um limite, né? Normalmente, as postagens que são feitas de forma orgânica, ela vai aparecer para pessoas que já interagem com a sua página. Não é impossível, mas é bem complicado de forma orgânica você conseguir escalar ali a quantidade de seguidores, quantidade de conversões, sem fazer um investimento. Aí Então, a gente tem alguns cases, Silan, de pessoas que conseguiram fazer isso, mas aí é 3, 4, 5 anos. isso, exatamente. Então, a Não é que não oportunidade... funciona, né? Mas toma o tempo. ideal é fazer os dois, né? É fazer as duas estratégias, né? Então, ao passo que Exatamente. você vai aprendendo a como engajar mais a sua audiência, né? Através de conteúdos relevantes, de relacionamento, de estar ali no Stories, abrindo caixinha, de estar respondendo direct. Isso aí. Você também deve usar... o que acelera a construção disso é usar as duas, né? Então, o Exatamente. que você demoraria 5 anos, você pode fazer em 1 ano, entendeu? É bem isso. É, um erro também que a gente vê muito, como você falou, você chegou a comentar um pouco, é essa questão de investimento. Tem pessoas que costumam a não querer investir e tem pessoas que querem investir muito para ter um resultado. Acha que, vou botar
R$ 5.000 aqui e vou ter 100 consultas no mês. Sendo que não é assim. O algoritmo, ele precisa aprender, né? E a gente, para ele aprender, a gente tem que ensinar também. Então, com base em testes que a gente vai fazendo, a gente pega um orçamento, direciona para um público, pega um criativo que a gente chama, né, um vídeo ou uma postagem e faz para esse determinado público. Aí você analisa as métricas, vê se funcionou, se não funcionou, você ajusta e assim você vai aprendendo e o algoritmo vai aprendendo. Então, É isso. a pressa de querer resultado também às vezes pode atrapalhar, mesmo com investimento. Eu lembro, cara, isso foi real. Um dos nossos alunos, né, nos grupos das turmas, já faz um tempinho até, ele fez a primeira campanha dele, botou o primeiro vídeo dele para rodar, e aí ele compartilhou com a gente, falou: fiz minha primeira campanha de tráfego, né? Agora é esperar os pacientes agendarem as consultas. E aí, foi até legal ele fazer isso, porque, como tudo na vida, como você acabou de falar, a gente vai aprendendo, né? Então, foi legal ele ter falado isso, porque a gente, naquele momento, a gente já foi lá e alinhou expectativa com ele, que não é bem assim, né? Ah, vou fazer minha primeira campanha e os pacientes vão chegar, né? Cara, um outro erro que eu vejo, que é muito comum, é o pessoal, até alunos nossos, né? Tem lá todo o passo a passo para aprender a fazer tráfego, né? A gente fez isso pensando no médico que não tem tempo, para o médico que nunca utilizou as ferramentas digitais, só para seguir o passo a passo. Mas tem até alunos nossos que dá muito trabalho. Quer saber? Eu vou apertar no botãozinho azul aqui de impulsionar. Né? Esse é um grande erro. E por que é um grande erro? Sidney, não vai mostrar, se eu estou botando dinheiro lá, o Facebook, o Instagram, não vai mostrar para um número maior de pessoas? Vai. Só que isso é um dos pré-requisitos. O outro pré-requisito é o quê? Mostrar para o número de pessoas potencialmente interessados no seu produto, no seu serviço. Deixa eu pegar um exemplo de quem está aqui online. Aqui, ó. Irlena, endócrino. Imagina a Irlena, que o foco dela é cuidar de pacientes diabéticos. E aí ela vai lá no botãozinho impulsionar, e quando ela bota para impulsionar para todo mundo de Vitória do Espírito Santo, não só tem paciente diabético lá. Né? Então, a chance é que ela vai gastar dinheiro, o Facebook vai gastar o dinheiro dela, mostrando o conteúdo dela para pessoas que não têm diabetes. Né? Então, ela vai estar gastando, o dinheiro dela vai estar sendo investido de forma inadequada. Exatamente, como você falou, está subutilizando ali o seu investimento. O gerenciador de anúncio, ele não é complicado de mexer, mas é necessário que pratique para conseguir entender como ele funciona. E lá tem opções, cara, incríveis, como, por exemplo, você falou, se você quer selecionar um público específico, um nicho específico, através dos interesses, você consegue criar um público já que a plataforma já conhece. Então, você não precisa abrir para uma cidade inteira para acertar em 10%. Você já consegue direcionar ali para aqueles 10%, por exemplo. Você Exatamente. consegue direcionar para pessoas que foram no seu site. Então, você pode botar um script, né, que é o pixel do Facebook, lá na... O pixel é o fofoqueiro do Facebook, né? Isso, a gente fala bastante sobre isso, que é como se fosse um rastreador mesmo. Ele consegue identificar todas as pessoas que foram ao seu site, se elas clicaram em um determinado botão, se elas foram para uma determinada página. Então, tudo isso você consegue fazer lá pelo gerenciador de anúncios. No botãozinho azul, é uma forma prática. É prático, muito prático, mas é muito resumido. Então, cara, eu não aconselho isso. Fazendo uma comparação, Silan, desculpa te interromper, mas é porque veio um insight aqui agora. Mas tranquilo. é igual... usar o botãozinho azul e usar o gerenciador de anúncios é como se a gente fosse comparar você comprar um fast food, que é prático, né, que é rápido, né, ou você aprender a fazer sua própria comida, que é mais trabalhoso, sabe? Que é mais demorado, que você vai o primeiro arroz ali, quem nunca, né, teve que cozinhar e fazer aquele primeiro arroz que queima, né, aquela carne que não sai tão suculenta, e eu falo isso por experiência própria, eu tive que aprender a cozinhar uma época da minha vida. Então, é muito mais simples, é muito mais prático ir ali e comprar um fast food, comprar um miojo, comprar um cup noodles, entendeu? Só que qual é o resultado disso para a sua saúde? A mesma coisa
Qual o resultado do botãozinho azul para o seu marketing? Exatamente. Não é bom, não. O gerenciador dá mais trabalho no início, né? Mas vai trazer mais resultado para você no médio e no longo prazo. Isso, e é só no início mesmo que apesar de mudar o layout, né, mas as funcionalidades elas mantêm há bastante tempo já. Tem uma questão interessante, a gente falou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena voltar, no médico que não quer investir em marketing. Às vezes ele já está tendo resultado, vamos supor, o médico ele gasta R$ 300 por mês e consegue... Ele já tá fazendo tráfego pago, é isso? Já está fazendo tráfego, ele gasta R$ 300 por mês, desses 300, ele consegue 30 clientes, 30 pacientes. Então, esse momento é o momento que a gente chama que a campanha já está otimizada, né? Ela já entendeu qual é o perfil, já sabe qual é o público que você tem que atacar, você já sabe que você paga R$ 10 por cliente. Não é uma matemática simples, você botar 3.000, você vai conseguir equivalente a isso, mas você sabe quanto mais você investir, mais você vai retornar, porque o algoritmo já entendeu ali como ele deve funcionar, ele já entendeu o perfil de pessoa que ele deve mostrar aquele anúncio. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo de ROI, que a gente chama, ou de payback, que é o retorno sobre o investimento feito, dá um número aí de mais de 300% de lucro, comparado ao tráfego, né? O investimento em tráfego. E muitas vezes a pessoa fica com receio de arriscar, de querer de investir mais, com medo de gastar, sendo que ela está deixando muito dinheiro na mesa. A gente tem um exemplo prático, cara. A gente gosta de contar histórias, né, aqui. Então, tem uma história de um aluno nosso, você sabe dessa história. A gente mostrou para ele os relatórios. Olha, você investiu aqui R$ 300, R$ 400 e voltou R$ 6.500. Acho que foi isso. E aí a gente falou, ó, esse é o momento de você aumentar o investimento. E ele falou, não, mas calma aí, vamos ver, porque não sei o quê. Então, por que é um erro? Ora, se você já está ali chegando numa métrica de uma métrica aproximada, porque não é uma, como você bem falou, né, não é algo matemático, né, não é uma regra de 3 simples, mas se você sabe que você está botando 300, 400 e está voltando 6, vamos aumentar, por exemplo, para 600 e vamos ver quanto é que volta. Entendeu? Vamos aumentar, aí botou 600, vamos supor que volte 10. Você já vai fazendo, aí sim você faz uma regra de 3. No terceiro mês, vamos botar 1.200, vamos dobrar, vamos ver quanto que voltou. Opa, não deu bom, peraí, agora vamos diminuir. Ajustar, né? É isso. E aí chegar talvez ali numa verba de guerra de marketing, né, que a gente chama, que que aí eu chamo a atenção dos colegas de novo, né? Que muitas vezes a gente faz um investimento gigantesco na parte da estrutura, faz um investimento gigantesco em pessoal. Você conhece também, a gente tem clientes que fizeram isso, né? Muitas vezes por uma falta de conhecimento de mercado mesmo, né? A gente não aprende a ser gestor na medicina, a gente aprende a ser técnico, a gente aprende a fazer diagnóstico e tratamento. Só que aí depois a gente vai metendo a cara e vai fazendo as coisas, né? Eu fiz isso também, né? Não estou apontando o dedo, não. Estou falando de erros que eu também cometi e que, por ter cometido, eu falo até com propriedade para dizer, não cometa esse erro. Ao invés de ficar investindo R$ 100 mil numa clínica, em estrutura, levar seu custo fixo lá para cima, foca em vendas, que é o motor da sua empresa. E a base de vendas é marketing. Se você quiser ter um investimento fixo na sua clínica, no seu consultório, um dos investimentos tem que ser em marketing. Né? Exato. Então, por isso que é um erro, né, cara? E tem mais, assim, a gente está falando aqui de aquisição, a gente está falando de investir X reais e retornar, sei lá, Y no cliente. Sendo que esse cliente que você adquiriu através desse marketing, ele tem um que a gente chama de lifetime value. Ele tem um valor na linha do tempo, porque ele pode voltar para fazer outros procedimentos, ele pode indicar outras pessoas. Então, essa conta que a gente fez é uma conta bem otimista, bem pessimista, ali, didática, para poder mostrar o ROI, ou o payback ali bem simples, sendo que esse número ali ele pode ser exponencial, né? Exatamente. Cara, e aí outra coisa, né? A questão do marketing, a gente faz analogia aos juros compostos, né? Então, mesmo que o potencial cliente, né, no caso aqui das redes sociais,
mesmo que uma pessoa não, que te siga nas redes sociais, ela não se torne seu cliente daquele investimento de R$ 300 que você fez inicialmente, ela, se o seu conteúdo for de valor, se ela se sentir ajudada por você, ela vai continuar te acompanhando. Sim. Em algum momento, quando ou ela ou algum familiar dela precisar de um médico, e aí da sua especialidade, quem é que você acha que ela vai procurar? É alguém que ela nunca viu? É alguém que, sei lá, ou é você que está ali semanalmente, né, entregando valor para ela. Então, é cumulativo, né, cara? Não é só, vou botar aqui 300 e esperar voltar 600, voltar 1.000. Não, é cumulativo. É por isso que a gente fala de autoridade médica, né, através do digital. E sem falar, Silan, há outras portas que se abrem, né, cara? A gente está aqui sendo bem simplista, falando só de pacientes. Mas quais são as outras portas que se abrem para o médico que se torna uma referência na especialidade, na região dele? Cara, ele pode daqui a pouco estar dando palestra, ele pode daqui a pouco escrever um livro, ele pode daqui a pouco, né? Enfim, são várias portas que se abrem, né, cara? Exatamente, é a questão da autoridade, né? Então, ele passa, ele deixa de ser uma commodity, né? Ele passa de ser algo comum. Ele deixa de ser um médico comum, ser mais um cardiologista, mais um endócrino, mais um cirurgião, mais um dermato, para se tornar o cardiologista, o endócrino, o dermato, o cirurgião, entendeu? E aí começa a ser assediado, né, do ponto de vista bom, né? Começa a receber direct convidando para fazer parcerias, palestras, nananã. E aí enfim, daqui a um tempo, Silan, vão existir dois tipos de médicos, né, cara? Os que estão na internet e os que não fazem negócio, né? Vão ser só esses dois tipos, né? Os que estão na internet vão estar fazendo negócio, vão estar cada vez mais crescendo, e os que não estão vão cada vez mais entrar no ostracismo, né, que a gente chama. Cara, agora eu quero tocar na ferida aqui. Eu quero tocar numa ferida que é um dos erros que a gente vê também, é que os colegas acabam por...